Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre isomeria e nós vamos introduzir o conceito de isomeria espacial. A isomeria espacial, também conhecida como estereoisomeria, são compostos cujos átomos eles estão ligados na mesma ordem, isso quer dizer que eles possuem a mesma conectividade, ou seja, eles têm a mesma fórmula plana, porém eles apresentam estruturas espaciais distintas. Como nós vamos ter que lidar com desenhos espaciais agora, nós vamos fazer duas representações. Essa ligação cheia, ela vai indicar que a ligação está saindo da tela, e essa ligação tracejada, ela vai estar indicando que a ligação está entrando na tela. O primeiro tipo de isomeria espacial é a estereoisomeria geométrica. Nós podemos ter essa isomeria de duas formas. A primeira delas são os compostos com ligação dupla, como esse composto aqui. Se os radicais R1 e R3 forem distintos, e os radicais R2 e R4 também forem distintos, então esse composto apresenta isomeria geométrica. Vamos ver quais são as representações espaciais que esse composto pode ter. A primeira representação é ter os radicais R1 e R2 virados na mesma direção, vamos supor os dois para frente, e os radicais R3 e R4 na direção oposta, vamos supor para trás. Uma outra representação para esse mesmo composto é se agora os radicais R1 e R2 estiverem virados para lados opostos. Então, os radicais R3 e R4 também vão estar virados para lados opostos. Qualquer outra representação que nós fizermos desses compostos vai ser apenas uma rotação ou desse composto aqui ou desse composto aqui. Por exemplo, vamos pegar esse composto aqui e vamos ver se ele é igual a um dos dois compostos anteriores. Percebam que os radicais R3 e R4 eles estão virados para lados opostos. No caso, o R3 está para trás e o R4 está para frente. E o R1 ele está para frente e o R2 ele está para trás. Isso quer dizer que esse composto é exatamente igual a esse segundo composto aqui. Percebam que nós estamos olhando o radical R1 e o radical R4 para trás e os radicais R2 e R3 para frente. Se nós olharmos pelo outro lado agora, o que nós vamos ter vão ser os dois radicais R1 e R4 para frente e os dois radicais R2 e R3 para trás, exatamente como essa representação. Então, esse composto ele não é uma terceira forma para esse composto aqui. Ele é apenas uma outra forma de visualizar esse composto aqui. Então, a isomeria geométrica desse tipo ela vai gerar somente dois isômeros. Vamos aprender agora a diferenciar os dois isômeros geométricos. Vamos pegar, por exemplo, o 1,2-dicloreteno, que tem essa representação plana aqui. O que nós temos que fazer é fazer as possíveis representações espaciais dele. Primeiro, nós vamos observar que esse composto apresenta isomeria geométrica porque os dois ligantes desses radicais, H e Cl, eles são distintos, e os dois ligantes desse carbono aqui, eles também são HCl, que são distintos. Então, apresenta isomeria geométrica. A primeira representação que nós podemos fazer são com os dois hidrogênios ligados na mesma direção, por exemplo, para frente, e a segunda representação, esses dois hidrogênios, cada um para um lado. Então, vamos supor o primeiro para trás e o segundo para frente. Consequentemente, os dois cloros nessa representação vão estar virados para trás, e nesse composto, um cloro vai estar para frente e o outro cloro vai dar para trás. Percebam que nós temos dois ligantes iguais aqui, hidrogênio, e eles estão virados na mesma direção. A ligação deles, os dois estão para frente. Então, a esse composto aqui, nós damos o nome de cis. E para esse composto que tem os hidrogênios virados para lados opostos, nós damos o nome de trans. Então, esse primeiro composto é o cis 1,2-dicloreteno. E esse composto é o trans 1,2-dicloroeteno. O segundo exemplo
vamos olhar para o cloroeteno. Bom, dessa vez, nós já sabemos que esse composto não apresenta isomeria geométrica. Por quê? Apesar desses dois ligantes serem distintos, esses dois ligantes aqui são iguais. Vamos ver que as duas representações espaciais possíveis para esse cara, elas são iguais, o que vai caracterizar a falta de isomeria desse composto. Vamos colocar primeiro os dois hidrogênios virados para frente e esses dois aqui ligantes virados para trás, como tem essa representação. Agora vamos colocar um hidrogênio virado para frente e outro hidrogênio virado para trás. Nós vamos ter agora essa representação. Perceba que esses dois compostos eles são exatamente iguais. Um cloro para trás, um hidrogênio para frente. Um cloro para trás, um hidrogênio para frente. Um hidrogênio para frente, aqui nós temos um hidrogênio para frente. E um hidrogênio para trás, aqui nós temos um hidrogênio para trás. Isso quer dizer que esses dois compostos eles não são isômeros, eles são a mesma representação. Uma pergunta rápida para ver se vocês entenderam o conceito de isomeria geométrica. Olha para esse composto e responda. Esse composto ele tem isomeria cis? Ele é o isômero cis ou o isômero trans? Nós sabemos que ele apresenta isomeria, porque os dois ligantes desse carbono são distintos e os dois ligantes desse carbono também são distintos. Porém, nós não podemos afirmar nada sobre o tipo de isomeria desse composto. Nós não sabemos quem está ligado para frente e quem está ligado para trás, porque essa representação aqui é apenas uma representação plana. Então, nós não podemos afirmar nada sobre qual isômero que esse composto é. Só através de uma figura espacial nós podemos determinar se o composto é cis ou trans. A nomenclatura cis e trans, nós podemos usá-la porque nós temos pelo menos dois ligantes para esses dois carbonos que são iguais. Agora, se nós olharmos para esse composto aqui, nós vemos que não há dois ligantes iguais dos dois lados. Isso quer dizer que nós não podemos classificá-los como isômeros cis ou isômeros trans. Bom, então aí nós temos que criar uma nova forma de diferenciar os dois possíveis isômeros desse composto aqui. O que nós vamos fazer é usar as letras Z e E. Essas letras, né, que nós vamos usar, elas são as primeiras letras de palavras em alemão, zusammen e entgegen, que significam mesmo lado e lados opostos. Bom, e que mesmo lado e lados opostos são esses? Vamos fazer as duas representações desse composto aqui. A primeira é essa, com hidrogênio CH3 para o mesmo lado, cloro e Br para o lado oposto. E a segunda representação são hidrogênio CH3 para lados opostos, Cl e Br também para lados opostos. Bom, o que nós vamos fazer é marcar o elemento que está diretamente ligado ao carbono que tem maior massa molar. Então, nesse carbono aqui, nós temos hidrogênio e cloro. Quem tem maior massa molar é o cloro, então nós vamos marcá-lo. E quem tem maior massa molar ligado a esse elemento aqui, são os elementos carbono e bromo. Percebam que é o elemento que está diretamente ligado a esse carbono, não é o conjunto do radical. Então, nós vamos marcar o carbono e o Br. Como o Br tem maior massa molar, nós vamos marcá-lo. Percebam que os dois compostos de maior massa molar eles estão virados para o mesmo lado. Então, esse daqui é o isômero do tipo Z. Se nós olharmos para cá, nós vamos perceber que o cloro e o bromo estão para lados opostos. Só olharmos a representação aqui. Se eles estão para lados opostos, esse daqui é o isômero do tipo E. Percebam que a isomeria cis-trans é apenas um tipo especial de isomeria Z e E. Vamos olhar para esse primeiro composto aqui. Vamos marcar os ligantes ao carbono de maior massa molar. Cloro e cloro, cloro e cloro. No primeiro composto, os dois cloros estão virados para o mesmo lado. Isso quer dizer que esse daqui é o isômero do tipo Z. E nesse segundo exemplo, os dois cloros estão virados para lados opostos. Isso quer dizer que esse é o isômero do tipo E. No entanto, esse par de isômeros Z e E
nós não podemos classificar como cis e trans. Uma outra forma de nós termos isomeria geométrica são estruturas cíclicas. A condição de existência é bem semelhante à estrutura dos compostos de ligação dupla. Basta que nós tenhamos 2 carbonos num ciclo, esses dois aqui, por exemplo, e os ligantes desses carbonos sejam distintos entre si, ou seja, o R1 diferente de R2 e o R3 diferente de R4. Por exemplo, nós temos esse dimetil ciclobutano aqui. Percebam que o ligante desse carbono é um CH3 e um hidrogênio, e desse carbono é um CH3 e um hidrogênio. Como o CH3 e o hidrogênio são distintos entre si, esse composto apresenta isomeria geométrica. Outro exemplo, vamos pegar esse diálcool, e nós temos nesse carbono uma hidroxila e um hidrogênio, e nesse carbono uma hidroxila e um hidrogênio. Como esses ligantes são distintos entre si, esse composto também apresenta isomeria geométrica. Vamos tentar entender por que existe isomeria nesses compostos com dupla ligação. Vamos supor o nosso exemplo, o 1,2-dicloroeteno, e vamos criar a primeira representação que nós fizemos dele, que foi colocar, por exemplo, os 2 hidrogênios para frente e os 2 cloros serem colocados para trás. Como esse daqui no meio é uma ligação dupla, se nós tentarmos rodar esse cara daqui, ou seja, passarmos o hidrogênio para trás e o cloro para frente, consequentemente essa ligação vai rodar também. Isso quer dizer que esse hidrogênio que estava para frente vai passar para trás e o cloro que estava para trás vai passar para frente. Ou seja, a representação do composto que nós vamos ter vai ser esse daqui, que é exatamente o mesmo composto que nós tínhamos anteriormente. Por isso que quando nós desenhamos essa segunda estrutura aqui, essas duas elas são distintas, porque através de uma rotação dessa ligação, nós necessariamente fazemos uma rotação dessa. Então, nós nunca conseguimos gerar esse composto aqui de baixo. Agora, fazendo a rotação dessa ligação, nós vamos ter esse cara daqui. Consequentemente, essa ligação ela também vai ser rotacionada. Portanto, nós vamos ter esse cara daqui, o que vai caracterizar a igualdade entre esses dois compostos e a diferença entre esses dois compostos aqui. Vamos ver agora qual desses três compostos apresentam isomeria geométrica. Vamos pegar o 1-buteno. O 1-buteno, 4 carbonos, ligação dupla entre os carbonos 1 e 2. Então, nós podemos ter um caso de isomeria geométrica com ligação dupla. Só que percebam que esse carbono está ligado a um hidrogênio e um radical do tipo etil. São diferentes entre si. Mas esse carbono está ligado a 2 hidrogênios, que não são distintos entre si. Então, o 1-buteno não apresenta isomeria geométrica. Vamos olhar agora para o 2-buteno. O 2-buteno, 4 carbonos, ligação dupla entre os carbonos 2 e 3. Percebam que esses dois carbonos eles estão ligados a um hidrogênio e um radical do tipo metil. Um hidrogênio e um radical do tipo metil, que são distintos entre si. Então, o 2-buteno, sim, apresenta isomeria geométrica. Vamos olhar agora para o ciclobutanol. O ciclobutanol vai ser um ciclo com 4 carbonos e uma hidroxila ligada a qualquer um desses carbonos, já que não vai fazer diferença, que vai ser apenas uma rotação dessa molécula. Esse composto ele apresenta um carbono aqui que tem ligantes que são hidrogênio OH, mas todos os demais carbonos eles estão ligados a 2 hidrogênios, que são radicais iguais. Portanto, o ciclobutanol não apresenta isomeria geométrica. É isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Hoje nós introduzimos o conceito de estereoisomeria, que são isômeros espaciais, e vimos o primeiro tipo de isômero espacial, que é o isômero geométrico. Até a próxima aula.